palavra com o advogado. Obrigado, senhor presidente. Excelentíssimo senhor presidente, excelentíssimo senhor relator, desembargador Ricardo Vital, excelentíssimo desembargador Joás de Brito Pereira, excelentíssimo desembargador Ronaldo Queiroga, excelentíssimo desembargador Frederico Coutinho, ilustre representante do Ministério Público, procurador Guilherme Lemos, colegas advogados, doutora Verana, na pessoa da qual saúdo todos os servidores desta casa. O caso em questão, excelências, ele é midiático. Tomou uma proporção que, confesso a vossas excelências, que ao iniciar a atuação não imaginava. Mas tomou uma proporção extra-autos. E isso está em toda a imprensa, isso está nacionalmente divulgado, inclusive com o nome das partes, com o nome do réu, com documentos do processo. E isso, com todas as vênias, é muito ruim. É muito ruim. O caso em questão, o rese, desembargador Joás, tem dois fundamentos. A ordem pública, porque segundo o Ministério Público, por meio do seu promotor especial designado para este caso, ele poderia voltar a supostamente delinquir. O segundo fundamento, a conveniência da instrução criminal, que já adianto, conforme dito pelo eminente procurador, já está em fase final, inclusive com prazo para alegações finais. Traz o procurador, em sua tese, tanto no parecer como aqui da tribuna, fatos acerca da ação penal. Fatos acerca da ação penal. E desde já eu trago a vossas excelências o seguinte: aqui está tratando de prisão preventiva. Aqui estamos tratando da necessidade se há ou não prisão preventiva, que segundo o eminente magistrado José Guedes Cavalcante, já decidiu por 4 vezes, e o desembargador agora, Wolfram, por uma vez, que não há necessidade de prisão preventiva. Traz ainda o eminente procurador notícias para a imprensa. E é perfeitamente sabido, inclusive muito mais do que eu, por vossas excelências, que o STJ e STF não defere prisão preventiva com base em notícias da imprensa. Traz ainda especulações de que ele poderia vir a cometer novos delitos, de que ele estaria ligando para testemunhas e estaria intimidando testemunhas, situação que também já foi rebatida pelo eminente magistrado José Guedes. Também já foi rebatido, negando pela 5ª vez a prisão de Fernando. E traz ainda o eminente procurador da tribuna a questão da credibilidade, a resposta da justiça, situação que também, segundo a jurisprudência do STJ e do STF, não é motivo suficiente para prisão preventiva. Em nossas contrarrazões, excelências, trazemos diversos fatos intra-autos e também extra-autos que eu introduzo aqui com a licença de vossas excelências, antes de entrar efetivamente no mérito, mas sem fugir dele. E por que eu digo isso? Inicialmente, direi uma cronologia dos fatos. Primeiro, há uma denúncia do dia 25 de julho de 2024 a respeito dessa situação. É requerida a prisão preventiva pela delegada. O MP, através do seu promotor, Alexandre Varandas, opina pelo indeferimento. Dr. José Guedes indefere a prisão preventiva. Após isso, surgem, e daí entra o fato de familiares acusando também Fernando. Situação que digo a vossas excelências, já que o promotor também usou deste argumento, acerca da ação penal, de fatos da ação penal, não foi provado nos autos. Não foi provado nos autos, sem contar que isso está prescrito. E aí, excelência, vem o segundo pedido de prisão preventiva.
representado pelo Ministério, pela delegada, vai para a Justiça, também é negado pelo eminente juiz José Guedes. Este fato, Excelência, já é contra essa segunda decisão que o RESE se insurge. E aí o inquérito caminha. O recorrido comparece à delegacia, responde às perguntas, não fica em silêncio, faz questão de comparecer, responde todas as perguntas, contribui com a instrução criminal. A todo instante, seus advogados, ele mesmo comparece, contribui com a investigação, contribui com a instrução criminal. E aí vem, Excelências, mais 3 pedidos de prisões preventivas, os quais são todos negados. E aí, por que eu estou dizendo isso? Porque, em razão dessas decisões, Excelências, o eminente juiz José Guedes passou a ser imensuravelmente e irresponsavelmente atacado por possíveis familiares das vítimas, das supostas vítimas, das que se dizem vítimas. Atacado irresponsavelmente. Relacionando ele a uma pessoa de um outro juiz paraibano que, segundo notícias da imprensa, está sendo investigado pelo CNPJ. Diz um outro familiar da vítima que os promotores, aliás, ele indaga, não há trabalho, ninguém trabalha no Ministério Público. Ele faz esse questionamento. Em outra publicação ele diz, por que o juiz da Paraíba defende estuprador? E isso está nos memoriais que entreguei a Vossas Excelências. Tudo isso está no memorial. E por que eu faço essa introdução, Excelências? Porque embora Dr. José Guedes, embora Dr. Wolfram, embora alguns membros do Ministério Público foram atacados, o juiz de primeiro grau não se amedrontou, não sucumbiu-se, não baixou a cabeça e decidiu, os juízes, incluindo o Dr. Wolfram, por 5 vezes, fundamentadamente, negar a prisão preventiva do recorrido. Fundamentadamente. Repito isso, Excelências. Eu tenho certeza que Vossas Excelências leu a decisão e durante toda a decisão o juiz José Guedes, ele destaca muito claro essa situação. Ele destaca muito claro. A decisão, ele fala por diversas vezes, com base na técnica, com base na lei, com base no processo penal. Dr. José Guedes, por toda a decisão, rebate a desnecessidade, firma a desnecessidade da prisão preventiva de Fernando. E por que isso, Excelências? E por que isso? Porque de fato não há necessidade da prisão. Não há necessidade de prender o recorrido. Primeiro porque a instrução terminou. Não há mais fundamento para fins de instrução, da conveniência da instrução criminal. Eu diria até que perdeu o objeto esse fundamento. Já encerrou a instrução criminal. O réu já foi ouvido, as testemunhas, as menores já foram ouvidas, todas já foram ouvidas, encontrando sanção penal em fase de alegações finais. A questão da ordem pública, Excelência, é o fundamento de que ele poderia vir a voltar a delinquir. Excelências, primeiro, já digo, não há provas de prática de crimes. Não há provas concretas de prática de crime. Mas aqui, volto a dizer, estamos debatendo prisão preventiva. E na prisão preventiva, o Dr. José Guedes traz acerca desse primeiro fundamento. Sobre a questão da reiteração, o Dr. José Guedes destaca: o médico encontra-se afastado de suas funções profissionais. Ao ser divulgado amplamente na imprensa toda essa situação, o senhor Fernando imediatamente pediu o afastamento do CRM, foi demitido e pediu a demissão de um trabalho em Sapé, era associado de uma associação chamada APAI, também se afastou, o seu consultório, que era alugado, devolveu, e hoje o recorrido sobrevive entre sua sala e o seu quarto. Esta é a vida do recorrido atualmente, entre a sua sala e o seu quarto. Unicamente isto, Excelências.
como um ser humano deste poderia voltar a praticar qualquer suposto delito? Não há, excelências, fato concreto que diga que ele poderia voltar a delinquir. Ele mesmo já disse: eu não volto mais a exercer a medicina. Eu não volto mais a exercer a medicina. Hoje ele recebe muitas poucas visitas, a não ser os seus filhos, que já são maiores. Diz ainda José Guedes: esse afastamento inibe a possibilidade de reiteração da conduta no exercício da profissão. Ele já disse, repito, eu não volto mais a exercer a medicina. Além disso, o recorrido, excelências, é acometido por diversas doenças. Já teve câncer, é um paciente oncológico, já teve AVC, tem problemas no coração. Hoje em dia usa aquelas meias nas pernas, porque praticamente não é possível mais andar direito. Hoje é essa a vida do recorrido. Acerca da questão, excelência, que eles ainda afirmam que, em razão do social, do sobrenome do recorrido, eles dizem que por conta disso seria uma influência e isso poderia intimidar as testemunhas. Fernando perdeu até mesmo o título de cidadão pessoense que ele tinha. Foi massacrado, continua sendo massacrado por todos os meios, seja de familiares, seja através de alguns meios de comunicação. Então, qual é a influência social que um homem deste teria? O que é que um homem deste teria que agora o que fazer de sua vida se não permanecer em seu sofá, em sua cama? Como é que um homem desse poderia influenciar em alguma coisa no processo? Que, repito, já terminou a instrução. Não há motivos, excelências. E por fim, digo mais, não há nos autos, não há neste pedido contemporaneidade dos fatos. A equação é simples. O último suposto fato que a ele é imputado ocorreu no dia 25 de julho. O Dr. José Guedes negou a prisão. Após isso, novos fatos surgiram. E quais são os novos fatos? Fechou o consultório, pediu demissão dos empregos, perdeu a sua total credibilidade perante a sociedade paraibana e nacional que ele tinha, após quase 60 anos de exercício de sua profissão, desembargador Frederico Coutinho. Quase 60 anos ele tinha de profissão. Então não há sequer, neste fato, nesta questão, contemporaneidade acerca deste pedido de prisão, que, repito, foi contra a segunda decisão e depois dela já vieram mais 3, proferidas pelo juiz José Guedes e proferidas também pelo agora desembargador Wolfram. Por isso, excelências... Vossa Excelência tem 1 minuto e 45. Obrigado, estou partindo para o encerramento, excelência. E por fim, peço vênia para ler o trecho final da decisão que negou a prisão preventiva e que agora é combatida. O Dr. José Guedes disse: nunca é demais assentar que do juiz se exige ponderação e equilíbrio, não se deixando impressionar pelos apelos populares que julgam antecipadamente os indiciados e ou acusados de violarem a legislação. Essa situação, isoladamente, não se presta para respaldar o decreto de prisão preventiva. Seria necessária a demonstração inequívoca de que a medida extrema teria como propósito garantir a ordem pública ou fosse a imperativa assegurada a aplicação da lei penal e ou por conveniência da instrução criminal. Por isso, excelências, requer o desprovimento do recurso e a manutenção integral da decisão do primeiro grau.